Tem coisas que a gente vive achando que nunca vai esquecer. Algumas porque foram bonitas demais, outras porque doeram tanto que deixaram marca. A minha história tem um pouco dos dois. Não é novela, nem conto de fadas. É vida real. Com momentos que me arrancaram o chão e outros que me ensinaram a voar, mesmo com os pés machucados. Eu me chamo Dolores, tenho 70 anos, sou costureira aposentada e moro num bairro simples aqui no interior de São Paulo. A vizinhança me chama de Dona Dolores, mas os mais próximos preferem Lola. Ainda faço uns bicos de costura para ocupar o tempo e não deixar a cabeça parada. E porque costurar, para mim, sempre foi mais que trabalho. Foi abrigo. Se você é do tipo que gosta de histórias de verdade, daquelas com tropeço, emoção, superação e recomeço, então senta aqui comigo um pouquinho, eu vou te contar a minha e já aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Isso me ajuda a continuar dividindo essas histórias com você e faz toda a diferença para que mais gente também possa escutar. Naquele tempo, eu tinha 29 anos e estava grávida de 5 meses. Manuela ainda nem tinha nome escolhido, mas já ocupava tudo em mim. Meu corpo, meus pensamentos, minha esperança. Eu acordava cedo todos os dias, mesmo cansada, e fazia questão de preparar o café da manhã do Mauro com o maior cuidado. Achava que esses pequenos gestos seguravam um casamento de pé. Hoje, eu sei que não seguram nada quando o outro já não quer mais ficar. Mas naquela época, eu acreditava. E acreditava com força. O cheiro do café fresco, do pão quentinho na frigideira, da manteiga derretendo, tudo isso era meu jeito de dizer eu te amo, sem precisar usar palavras. E mesmo com a barriga já pesando, mesmo com a coluna doendo, eu me sentia feliz. Ingenuamente feliz. Só que o Mauro já não era o mesmo fazia um tempo. Chegava mais tarde, calado, com o olhar distante. Dizia que era o trabalho, que estava cansado. E eu, feita de confiança e esperança, preferia acreditar nisso. Fingir que não via os sinais. Porque no fundo, eu achava que amar era isso. Aguentar firme e esperar que tudo volte a ser como era. Mal sabia eu que, naquela casa, as coisas já tinham começado a desabar. E eu seria a última a perceber. Aquela manhã começou como tantas outras. O sol já entrava pela fresta da cortina quando me levantei devagar, tentando não acordar o Mauro. Minha barriga já estava pesando um pouco mais e eu me sentia cansada com frequência, mas ainda assim fazia questão de preparar o café da manhã com todo cuidado, como sempre fiz. Era o meu jeito de demonstrar amor, sabe? O cheiro do pão quentinho, o café passado na hora, o leite com canela. Eram pequenos gestos que eu acreditava que mantinham o nosso lar de pé. Mauro desceu as escadas enquanto eu colocava a manteiga no pão. Estava com o rosto sério, mais calado do que de costume. Sentou à mesa, tomou um gole do café e agradeceu com um murmúrio. Aquilo já era um sinal. Ele sempre foi mais calado, é verdade, mas nas últimas semanas o silêncio dele vinha carregado de alguma coisa que eu não conseguia explicar. Era como se ele estivesse ali e, ao mesmo tempo, a quilômetros de distância. Tentei puxar assunto. Falei do enxoval, das roupinhas que Dona Sônia tinha me prometido trazer, do nome que pensávamos para a menina. Eu ainda insistia em Manuela. Ele parecia não se importar mais. Ele apenas concordava com a cabeça, olhando para um ponto qualquer na parede. Terminou o café, pegou a pasta e disse que ia direto resolver umas coisas antes do trabalho. Nem me deu um beijo de despedida. Só disse, volto tarde, e saiu. Fiquei parada ali, com a mão ainda segurando a xícara, tentando entender que parte do nosso dia tinha se perdido. Mas eu me recusava a ver o que estava bem na minha frente. Sempre fui assim. Preferia acreditar na estabilidade do que encarar a possibilidade do desmoronamento. Talvez por medo, talvez por amor demais, ou os dois. O resto do dia foi como qualquer outro. Entre um ponto e outro na máquina de costura, pensava nos tempos em que sonhava em ter meu próprio ateliê. Tinha parado de sonhar com isso logo depois de casar. Mauro dizia que era melhor eu cuidar da casa, que era só até a vida dele engrenar, que depois a gente podia pensar no meu ateliê. Os anos passaram e aquele depois nunca chegou. Mas eu me convencia de que tudo bem,
de que o nosso amor bastava, de que o sucesso dele era também o meu. Só que agora, aos 5 meses de gravidez e com aquele silêncio frio entre nós, eu começava a me perguntar: e se tudo isso tivesse sido só um grande faz de conta? No meio da tarde, o telefone tocou. Era a Neuza. A voz dela, do outro lado da linha, sempre vinha com aquele tom direto, quase ríspido, mas por trás da secura tinha um tipo de cuidado que só quem conhecia bem conseguia perceber. E aí, Dolores, como tá essa barriga? Tá crescendo. Manuela tá aqui pulando dentro de mim. E o Mauro? Como tá se comportando? Tá trabalhando muito, chega tarde, mas tudo certo, respondi sem conseguir esconder completamente a hesitação. Sei, trabalhando muito. Ela soltou um suspiro. Você sabe que eu não engulo muito essas histórias, né? Neuza, por favor, não começa. Tá bom, só tô dizendo pra você ficar esperta. Homem, quando começam a inventar desculpa para chegar tarde, ele não faria isso comigo. Tomara que não. Mas se fizer, você tem que estar preparada. A vida não espera ninguém, Dolores. E você tem uma filha para criar agora. Desliguei o telefone um pouco irritada, mas não conseguia tirar as palavras dela da cabeça. A Neuza sempre foi dura, mas muitas vezes mais lúcida do que eu queria admitir. Naquela noite, Mauro chegou quase meia-noite. Ouvi a chave girar na porta e fui até a sala, mesmo com o corpo pedindo descanso. Ele estava com cheiro de bebida, mas não parecia bêbado, só exausto, ou talvez sem vontade de me encarar. Oi, disse baixo, tirando os sapatos. Onde você estava? Fui tomar uma com o pessoal do trabalho. Precisei resolver umas coisas com o chefe também. Você podia ter avisado? Tô aqui agora, não tô? Aquela resposta me calou. Ele subiu as escadas sem olhar para trás. Dormiu virado pro lado da parede. Eu fiquei deitada com os olhos abertos, ouvindo o som abafado da respiração dele e sentindo um frio na barriga que não tinha nada a ver com a gravidez. Nos dias seguintes, as ausências se repetiram. Primeiro ele começou a sair mais cedo, alegando compromissos com clientes. Depois, passou a chegar cada vez mais tarde. Quando perguntei por que não atendia ao telefone, disse que a bateria tinha acabado, ou que esqueceu no carro. As desculpas vinham cada vez mais prontas. E eu fingia acreditar. Eu me agarrava a qualquer gesto pequeno que ainda restava. Um prato que ele lavava, um beijo na testa, tô cansado, que eu interpretava como uma prova de esforço. Uma noite, esperei até quase 2 da manhã. Senti a Manuela se mexendo, inquieta. Fiquei andando pela sala, depois sentei na beira da cama e chorei baixinho, para não acordar os vizinhos, para não acordar a mim mesma de uma ilusão que eu já sabia que estava desmoronando. Quando ele entrou, nem se justificou. Apenas disse, não deu para vir antes, e se jogou no sofá. Nem tentou subir. Na manhã seguinte, fui pegar uma camisa para passar e percebi que algumas peças dele não estavam mais no armário. Não todas, mas algumas. Como se estivesse fazendo as malas aos poucos, sem me contar. Meu coração deu um salto. Mas ainda assim, me calei. Porque por mais absurdo que pareça, uma parte de mim ainda esperava que fosse só uma fase, um surto, uma confusão que passaria. Lembro de ter olhado para minha máquina de costura naquele dia, como quem olha para uma amiga antiga. Era a única coisa ali que parecia ainda ser só minha. O resto estava escorrendo por entre os dedos, e eu nem sabia como segurar. O dia terminou cinza, com um vento gelado que invadia as frestas da janela da cozinha. Fiz um arroz com cenoura e fritei um ovo. Era só o que tinha, e comi em silêncio. Mauro não apareceu. Nem telefonema, nem mensagem, nem sombra dele. E pela primeira vez eu deixei a luz da sala acesa até tarde, só para fingir que ainda esperava alguém voltar para casa. Naquela manhã, ele entrou no quarto com os olhos vazios e a mochila pendurada no ombro. Era cedo ainda. O sol mal tinha aquecido o chão da sala. Eu estava na cozinha, tentando disfarçar a náusea que me acompanhava havia dias, segurando uma xícara de chá de camomila. Senti um arrepio. Algo estava estranho no jeito dele andar, na forma como ele evitava meu olhar, na frieza dos seus gestos.
Eu chamei pelo nome dele, quase num sussurro. Mauro, aconteceu alguma coisa? Ele parou no batente da porta da cozinha. Por um segundo, imaginei que fosse me contar alguma coisa do trabalho, algum problema, alguma dificuldade financeira. Mas não. O que ele disse foi: eu tô indo embora. A xícara escorregou da minha mão. Não caiu no chão, mas tremi tanto que o líquido derramou na pia. O som do chá respingando pareceu o único som do mundo por alguns segundos. Indo embora? Como assim? Você vai aonde? Ele me olhou com aquele rosto calmo, quase entediado, como se estivesse me explicando que ia ao mercado, como se não tivesse nada demais. Eu me apaixonei por outra pessoa, a Cláudia. Já faz tempo. Ela é tudo o que eu precisava, tudo o que você não é mais. Eu achei que tinha escutado errado. Fiquei ali, parada, esperando ele rir e dizer que era uma piada. Mas ele não riu. Ele não hesitou, só continuou. A Cláudia é leve e divertida. Não reclama de tudo, não me pressiona, não vive cheia de manias. Ela me faz sentir vivo. Ao seu lado, Dolores, eu me sinto sufocado, cansado. Parece que tudo virou uma rotina chata. Você virou uma mulher difícil de amar. As palavras dele vieram como facadas, uma depois da outra, sem pausa para respirar. Eu levei a mão à barriga, como se pudesse proteger a Manuela daquele veneno. Eu tô grávida da sua filha, Mauro. 5 meses. Você vai me deixar assim? Não é por causa da gravidez. Eu não tô fugindo disso. Só não dá mais para fingir. Eu não amo você. E não vou passar o resto da vida preso num casamento morto. Eu vou viver com a Cláudia. Ela me quer. Ela me entende. Ele falou como quem dá um aviso no trabalho, como quem entrega um relatório. Sem emoção, sem remorso. Só com aquela convicção arrogante de quem acha que tá certo, que tá fazendo o que precisa ser feito. Eu tentei me levantar da cadeira, mas minhas pernas falharam. Me apoiei no balcão, tentando respirar. O coração batia descompassado, a visão ficou embaçada. Tudo girava. A casa parecia pequena demais para conter aquele rompimento. Por que agora? Por que desse jeito? Você podia ter me falado antes. Podia ter me respeitado. Eu tentei, Dolores. Você que nunca quis ouvir. E agora não adianta. Já tá feito. Eu só vim buscar minhas coisas. Foi quando ele começou a abrir o guarda-roupa e tirar as gavetas. Pegou camisas, calças, documentos, até a colônia que eu tinha dado de presente no último aniversário. Passava por mim como se eu fosse um móvel, um obstáculo no caminho. Quando tentei impedi-lo, agarrei o braço dele e pedi, implorei. Que pensasse na filha, ele apenas respondeu: você é forte, vai dar conta. Sempre foi melhor com essas coisas de casa, de filho. Eu não sirvo para isso. Nunca servi. E saiu do quarto. Eu fui atrás. Gritei, xinguei, chorei. Pedi para ele olhar para mim para lembrar do que a gente viveu, do nosso casamento, das promessas, da nossa história. Mas ele não olhou. Continuou andando pela casa como quem recolhe restos de uma festa que acabou. Abriu o cofre onde guardávamos o pouco que tínhamos economizado. Levou o dinheiro. Passou pela sala, olhou os móveis e levou o rádio, a cafeteira, até o ventilador que ficava no nosso quarto nos dias de calor. Eu fiquei sentada no sofá, com as mãos cobrindo o rosto. Meu corpo tremia. A Manuela mexia dentro de mim, agitada, como se sentisse o caos. E eu ali, sem ar, sem força, sem chão. O silêncio só foi quebrado pelo som de passos do lado de fora. Dona Cida, a vizinha da frente, estava varrendo a calçada. Quando viu Mauro sair com as malas e um eletrodoméstico debaixo do braço, arregalou os olhos. O comentário viria, eu sabia. O bairro inteiro saberia antes do fim da tarde. Ué, Mauro, vai viajar? Tô indo para a casa da Cláudia. Não aguento mais essa vida. Cansei, disse em voz alta, como se quisesse que eu escutasse. Como se fosse orgulho, não abandono. Voltou, pegou mais algumas coisas e então parou na porta, me olhou de longe e disse: você devia pensar em ser menos amarga. Talvez assim alguém ainda queira ficar com você. E saiu. A porta bateu. O som ecoou pela casa. E então foi só silêncio. Fiquei ali, sentada,
tentando processar tudo. As palavras dele ainda giravam na minha cabeça. Mais bonita, mais divertida, tudo o que você não é mais. A sensação era de ter sido reduzida a um objeto velho, trocada, jogada fora, e a pior parte era saber que ele acreditava mesmo naquilo, que ele achava justo me culpar. Levantei, fui até a cozinha, bebi um copo d'água e encostei na parede. Tentei respirar fundo, mas o ar não vinha. Me arrastei até o sofá, sentei e coloquei as mãos no rosto. O choro veio como um rompimento de represa. Eu chorava por mim, pela minha filha, pela casa que agora parecia vazia de sentido. Chorei até a vista escurecer. Dormi sem querer ou apaguei, não sei. Quando acordei, o sol já se punha e a sala estava escura. Me levantei devagar, mas o corpo não respondeu. Senti uma tontura, uma pressão no peito e tudo escureceu de novo. Acordei estirada no chão frio da sala, sozinha, com a barriga pesada e o coração completamente em pedaços. O telefone tocava no canto da sala, mas eu não conseguia alcançar. Fiquei ali, respirando com dificuldade, tentando encontrar dentro de mim alguma força. Qualquer coisa que me lembrasse que eu ainda estava viva, porque naquele instante parecia que eu tinha morrido por dentro. Não sei quanto tempo fiquei caída ali no chão da sala. Lembro de ter acordado algumas vezes, meio confusa, com a luz do fim da tarde entrando pela janela. Tentava me levantar, mas o corpo pesava, a barriga doía. Era como se a alma estivesse paralisada, largada dentro de mim, sem vontade de seguir. Me sentia inútil, indesejada, rejeitada de todas as formas possíveis. Cada palavra do Mauro ainda martelava na minha cabeça. Tudo o que você não é mais. Como se eu tivesse virado um fardo, um erro, um desperdício. Teve um momento naquela noite em que olhei para minha barriga e pensei que talvez fosse melhor sumir, apagar tudo, me livrar de mim, da dor, da vergonha, do peso que agora eu não sabia se conseguiria carregar. A ideia foi rápida, como um raio escuro atravessando a mente, mas real. Por alguns segundos, ela ficou ali, me encarando, e aquilo me assustou. Foi nesse estado que a porta da frente se abriu com força. Eu nem lembro se deixei destrancada ou se ela arrombou. Só ouvi a voz firme da Neuza, pisando forte no chão da sala. Dolores? Pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui? Eu tentei responder, mas não saiu nada, só um gemido, um choro fraco. Ela se agachou do meu lado, checou minha testa, o pulso, colocou a mão na minha barriga com um cuidado que eu não imaginava que ela tivesse. Me ajudou a sentar no sofá, arrumou uma almofada atrás de mim e correu para a cozinha, falando sozinha. Eu sabia que esse desgraçado ia fazer isso com você. Eu senti. E você, cabeça dura, sempre passando pano para ele. Voltou com um copo de água e um pano molhado. Passou na minha testa como uma enfermeira brava. Eu me desmanchei ali. Chorei no ombro dela, soluçando como criança. Ela ficou em silêncio por um tempo, só me abraçando. Depois, sentou ao meu lado, me encarou com aquele olhar direto dela e falou sem rodeios. Você pensou em fazer besteira, não pensou? Eu não respondi. Só olhei para o chão. Pois olha aqui, Dolores. Você não tem esse direito. Essa criança não pediu para vir ao mundo. Mas agora está aqui, crescendo dentro de você. Se você não tem força por você, vai ter por ela. Porque eu não vou deixar você se entregar assim. Entendeu? Balancei a cabeça, sem saber se concordava ou só obedecia. A partir de agora vai ser um dia de cada vez. E você vai se levantar, nem que seja arrastada. Eu vou te ajudar. A gente vai dar um jeito. E deu um jeito. No dia seguinte, ela chegou com sacolas de mercado, um colchão velho emprestado da casa dela e algumas roupas de cama. Disse que eu precisava comer, dormir e tomar banho. E que depois disso, a gente ia pensar em trabalho. Você ainda tem suas mãos, não tem? Então, vamos usar elas. Foi assim que voltei para a máquina de costura. O velho pedal enferrujado que ficava encostado num canto da sala voltou a girar, ainda que de forma lenta, torta. Neuza ligou para umas conhecidas, pediu tecido, linha,
Fez propaganda da minha costura como se fosse coisa de alta costura. A primeira encomenda veio de uma amiga dela, uma barra de calça e o ajuste num vestido social. Depois vieram mais. Pouco dinheiro, claro, quase simbólico, mas aquilo me deu alguma utilidade, um motivo para sair da cama. E então, um dia, apareceu a dona Sônia. Ela entrou sem pedir licença, como sempre fez. Dolores, minha filha, eu soube do que aconteceu. Disse com a voz cheia de dó e aquele jeitinho de quem não sabe consolar, mas tenta mesmo assim. Se eu tivesse sabido antes, já tinha vindo. Mas olha, Deus sabe o que faz. Essa criança vai te dar mais força do que você imagina. Ela trouxe uma sacola cheia de roupas usadas de bebê. Algumas ainda cheiravam a mofo, outras estavam manchadas, mas eu agradeci como se fossem presentes de ouro. Na situação em que eu estava, qualquer gesto de carinho virava salvação. Se você precisar de barra, bainha, costura de lençol, qualquer coisa, eu trago, viu? Aqui no bairro ninguém costura melhor que você. E foi assim que, aos poucos, mesmo sem querer, eu fui voltando para a vida. O corpo ainda doía, a barriga crescia, a alma estava esfarelada. Mas a máquina de costura zumbia no canto da sala, como um pequeno motor de sobrevivência. Neuza passou a vir quase todo dia, trazia notícias, pão fresco, dava bronca se via a casa bagunçada. Às vezes ficava sentada na cadeira, tricotando sem falar nada. Só ficava ali, e isso bastava. A gente ainda não falava do passado, das nossas mágoas, da infância difícil, das vezes que brigamos feio, mas pela primeira vez em muito tempo eu sentia que ela estava do meu lado. Os meses passaram assim, costurando de dia, chorando baixinho à noite. A barriga ficou enorme. Manuela chutava forte, como se quisesse me lembrar que estava viva, que precisava de mim. Eu conversava com ela enquanto costurava. Contava histórias, pedia desculpas por tudo, prometia que faria o possível para dar a ela uma vida decente, mesmo que simples. Mas o medo ainda morava em mim. O medo de não dar conta, o medo de falhar, de não ter fralda, nem berço, nem um pai para segurar a mão dela quando eu não aguentasse mais. Uma tarde, sentei no chão da sala, abri a sacola da dona Sônia e comecei a separar o que dava para reaproveitar. Chorei de novo. Dessa vez, não por desespero, mas por entender que aquela seria a roupa de chegada da minha filha. Uma calça de moletom desbotada, um bode com a gola amarelada e um casaquinho de lã azul, com um botão faltando. Era pouco, mas era o que eu tinha, e eu faria aquilo bastar. O enxoval era improvisado, as noites eram longas, o leite já faltava na geladeira. E ainda assim, no meio de tudo isso, uma certeza começava a crescer dentro de mim. Eu não podia mais depender de ninguém para viver, porque agora, além de mim, eu era responsável por outra vida. E por mais que meu coração ainda estivesse remendado com linha torta, era ele que ia bater forte para manter a minha filha segura. Eu já tinha perdido as contas de quantas noites passei acordada com dor nas costas e as pernas inchadas. Sentia os ossos se abrindo, o corpo se preparando para a guerra e, ao mesmo tempo, uma força nova surgindo dentro de mim. Eu falava com a Manuela todos os dias, em voz baixa, com as mãos na barriga. Dizia para ela esperar mais um pouco, que mamãe ainda estava arrumando as coisas. Que a vida lá fora era dura, mas que ela não ia enfrentar sozinha. Mesmo sem saber como, eu prometia um mundo melhor. E quando a dor apertava, eu segurava essa promessa como se fosse a única coisa capaz de me manter de pé. O dia do parto começou com uma cólica estranha, diferente das outras. Era uma dor funda, como se alguma coisa dentro de mim estivesse pedindo passagem. Senti uma fisgada, fui até o banheiro e percebi que o tampão tinha saído. Olhei aquilo sem entender se era medo ou alívio. O tempo parou por um instante. Lavei o rosto, respirei fundo e chamei a Neuza, que por sorte estava em casa naquele dia. Neuza, tá acontecendo. Acho que é agora. Ela não falou nada, só correu pro telefone, chamou a ambulância e em menos de 10 minutos já estava com minha bolsa improvisada na mão e eu encostada no sofá, tentando não gritar.
A ambulância parecia demorar uma eternidade. As dores vinham em ondas, como um mar bravo quebrando dentro de mim. Dona Sônia apareceu sem ser chamada. Entrou como uma tempestade e assumiu o comando da casa. Pegou toalhas, me abanou, fez oração em voz alta. A vizinhança inteira ficou sabendo, claro. Teve até uma senhora do fim da rua que veio oferecer um chá de canela, jurando que ajudava na hora do parto. Recusei com um gesto, mal conseguia falar. No hospital, tudo foi rápido e confuso. Os corredores frios, as enfermeiras apressadas, o cheiro de antisséptico, tudo parecia um filme rodando depressa demais. Neuza segurava minha mão com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. Ela não falava nada, mas o olhar dela dizia tudo. Aguenta, tá quase. E então veio o choro. Um grito fininho, agudo, forte. Quando colocaram a Manuela no meu peito, tudo silenciou. Era como se o mundo tivesse parado ali, naquele instante. A pele dela encostada na minha, os olhinhos fechados, a respiração descompassada. Foi a primeira vez que senti paz em muitos meses. A primeira vez que pensei, é por você que eu tô aqui. Manuela nasceu pequenininha, mas cheia de vida. Tinha o nariz do pai, o que me doeu um pouco no começo, confesso. Mas logo vi meu próprio olhar nela. Um olhar firme, atento, que parecia me enxergar de dentro para fora. Ela agarrou meu dedo com tanta força que eu chorei de soluçar. Seja bem-vinda, minha filha. A gente vai dar um jeito, eu prometo. Fiquei 3 dias no hospital. O quarto era simples, mas me sentia acolhida. As enfermeiras me tratavam com carinho, talvez por verem que eu estava sozinha. Neuza passou a maior parte do tempo ao meu lado, revezando com Dona Sônia, que levava lanchinho escondido na bolsa e fazia questão de contar piadas para me distrair. Uma delas me fez rir tanto que as costuras da cesárea doeram. No segundo dia, Mauro apareceu. Entrou no quarto como se fosse um visitante qualquer. Tinha flores na mão, mas não me olhou nos olhos. Parou perto do berço, observou a filha por uns segundos e disse: "Parece comigo, né?" Eu não respondi. Só fiquei olhando para a Manuela, tentando me blindar daquela presença. Eu só vim ver se estava tudo certo. Trouxe isso. Colocou as flores sobre a cômoda, como quem cumpre uma obrigação. A Cláudia ficou de levar um presentinho depois. Essa frase me rasgou por dentro. Eu tinha acabado de parir uma filha dele, e ele ali, falando da outra. Da melhor que eu. Da divertida. "Você não precisa voltar aqui, Mauro", falei, sem levantar a voz. "Tá tudo certo agora. Pode ir." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu com a cabeça, virou as costas e saiu. Não deu beijo, nem no rosto da filha. Nem me desejou boa recuperação. E foi a última vez que o vi por muito, muito tempo. Quando tive alta, voltei para casa com a Manuela nos braços e o coração cheio de medo. Mas também com uma nova força que eu não sabia que tinha. Cada vez que ela chorava, era como se dissesse: "Tô aqui, mamãe." E isso me empurrava para frente. Os primeiros dias foram exaustivos. Acordava de hora em hora, aprendendo a trocar fralda na marra, aquecer mamadeira, dar banho num corpinho tão frágil. Mas entre uma madrugada e outra, entre um cansaço e outro, eu fui descobrindo o que era ser mãe. Não a mãe ideal, perfeita, mas a mãe possível. A mãe que ama e luta. A costura virou salvação. Com Manuela dormindo no berço improvisado ao lado da máquina, eu pedalava devagar, costurando encomendas simples. Uma barra, um ajuste, uma fronha rasgada. Neuza cuidava da bebê quando podia. Dona Sônia continuava trazendo tecido e fofoca em partes iguais. "Tão dizendo que o Mauro tá passeando de carro novo com a Cláudia, mas você nem olha para isso, Dolores. Olha para sua filha. Que coisa mais linda! É a sua vitória." Eu sorria com tristeza, porque doía sim. Doía saber que ele seguia em frente como se nada tivesse acontecido, enquanto eu reconstruía minha vida com restos de pano e leite em pó doado. Mas quando olhava para Manuela, enroladinha no cobertor azul que Dona Sônia trouxe, eu sentia que tinha algo muito mais valioso ali.
Foi nesse momento que decidi montar um cantinho só meu na sala. Peguei a mesa velha que Mauro tinha deixado, limpei, ajeitei a máquina, pendurei um pano colorido na parede e, com a ajuda da Neuza, escrevi numa folha de caderno: Costura da Dolores, consertos e ajustes. Preguei com fita na porta. Era simples, mas era meu. Meu ateliê improvisado. Meu recomeço. E assim, entre uma mamada e outra, entre uma linha e outra, eu fui costurando minha nova vida. Um ponto de cada vez. O tempo foi passando e, quando dei por mim, Manuela já não era mais aquele pacotinho enrolado no cobertor azul. Já balbuciava palavras, já me puxava pela barra da saia querendo colo, já corria pela sala atrás do gato da vizinha. Tinha um riso fácil, daqueles que a gente ouve e sente o coração amolecer na hora. E mesmo tão pequena, ela percebia quando eu estava triste. Encostava a cabecinha no meu ombro, fazia carinho na minha mão, me trazia um brinquedo velho, como se aquilo pudesse me consolar. A verdade é que, se eu segui em frente, foi por causa dela. Porque cada vez que eu pensava em desistir, era o rostinho dela que me chamava de volta para a vida. E por mais que o mundo me cobrasse força, ela era o único lugar onde eu podia ser frágil. Os dias eram duros. Costurar com bebê pequena não era tarefa simples. Tinha vezes que eu estava com a agulha na mão e ela começava a chorar no berço. Eu corria, balançava, cantava baixinho, punha para dormir de novo, voltava para a máquina. Entre um ponto e outro, lavava roupa, preparava comida, atendia cliente. Às vezes, eu esquecia até de comer. Mas a costura foi ganhando corpo. A vizinhança foi reconhecendo meu trabalho. Gente de outras ruas começou a aparecer com peças nas mãos. Ajuste de calça, vestido de festa, conserto de zíper. Montei meu pequeno ateliê na sala. Era só uma mesa com a máquina, um cabide de madeira improvisado, um espelho rachado e uma prateleira com os tecidos dobrados. Mas era o meu cantinho. Ali, eu voltava a ser a mulher que sonhava em criar vestidos quando era menina. Entre linhas, eu bordava também meus pedaços quebrados. Foi mais ou menos nessa época que o Jair começou a aparecer com mais frequência. Ele morava na mesma rua, umas 4 casas depois da minha. Era viúvo, vivia com o filho, o Rafael, um menino magro, tímido, sempre de boné. Jair era um homem calado, mas gentil. Sempre com um sorriso educado, sempre disposto a ajudar. Começou oferecendo ajuda com uma torneira que vivia pingando. Depois, arrumou a fechadura da porta da frente, que travava nos dias de chuva. Um dia, apareceu com um varal novo, dizendo que tinha sobrado na casa dele. Eu soube depois que ele comprou só para me ajudar. Se incomodar é só dizer, ele falava enquanto mexia nas ferramentas. Não quero invadir nada, só ajudar. E ele nunca invadiu mesmo, não passava da porta se eu não chamasse. Sempre respeitoso, discreto. Mas a presença dele começou a virar um conforto silencioso. Eu me sentia mais segura sabendo que ele estava por perto. E com o tempo, comecei a perceber como o silêncio dele fazia bem. Ele não fazia perguntas, não opinava, só fazia. Manuela gostava do Rafael. Ficava feliz quando ele aparecia. Ele vinha com o pai, sentava no degrau da entrada, puxava conversa com ela. Trazia figurinhas, desenhava no caderno, às vezes dividia um pacotinho de bolacha. Era bonito de ver. A leveza deles. Criança não julga, não pergunta do passado, só sente. E eles pareciam se entender com o olhar. Uma tarde, enquanto eu ajustava o vestido de Dona Sônia, escutei as crianças rindo lá fora. Olhei pela janela e vi os dois sentados no chão, desenhando com giz de cera na calçada. Jair estava de pé, observando com as mãos no bolso e aquele jeito tranquilo dele. Seu Jair é um bom homem, viu? Dona Sônia comentou, como quem não quer nada. Viúvo, decente, trabalhador. Cuida do filho direitinho. Eu apenas sorri, sem dizer nada. Meu coração ainda estava remendado demais para pensar em qualquer outra coisa. Mas no fundo, eu sabia que a presença dele fazia diferença. Foi numa sexta-feira à tarde que uma cliente nova apareceu. Loira, arrumada, cheia de perfume.
Trazia um vestido caro para ajustar e uma conversa afiada. Dolores, me disseram que você costura muito bem. Eu sou amiga de uma prima da Cláudia, sabe? Aquela que tá com o Mauro. Pois é, eles estão com a vida feita. Casa linda, carro novo, viajaram mês passado para Porto Seguro. Ele tá muito bem de vida, viu? Sorri de leve enquanto pegava as medidas do vestido. Mas por dentro, aquilo me arranhou. Era como se alguém tivesse cutucado uma ferida mal cicatrizada. Fiquei imaginando ele lá, de bermuda branca e camisa de botão, brindando numa varanda de hotel, enquanto eu lutava para pagar o gás da semana. Depois que ela foi embora, fechei a porta e sentei no sofá. Manuela brincava no chão com uns retalhos, rindo sozinha, e eu ali, olhando para ela, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Porque sim, eu tinha vencido muita coisa, mas doía saber que enquanto eu me virava nos 30 para manter a casa de pé, ele vivia num mundo onde parecia que nada tinha acontecido, onde eu era só uma lembrança descartável, e isso me revoltou. Não porque eu queria estar no lugar dela, mas porque parecia injusto, como se ele tivesse saído ileso da tempestade que destruiu a minha vida. Fiquei ali por um tempo, olhando a Manuela brincar, e então decidi que não ia deixar aquela dor me engolir de novo. Levantei, fui até a máquina, liguei o motor e comecei a costurar. Porque era isso que me restava, seguir. Mesmo que às vezes fosse só por teimosia. Tem dias que o passado parece bater na nossa porta não com as mãos, mas com um grito abafado que ecoa dentro da gente. Foi exatamente assim naquela manhã. O sol mal tinha aquecido o telhado da casa. Eu ainda costurava um vestido de festa azul marinho que Dona Sônia insistia em usar no casamento de uma sobrinha, quando ela chegou com as novidades do dia. Você nem sabe, Dolores. Ontem vi a Cláudia passando de carro novo com o Mauro. Aqueles dois vivem num conto de fadas, viu? Parece que abriram uma loja de não sei o quê. Ele anda dizendo que é empresário agora. Tentei não reagir. Apenas continuei passando o alfinete na bainha, como se aquilo não mexesse comigo. Mas mexeu. Por dentro, meu estômago revirou. Era como se cada frase dela cutucasse uma cicatriz mal feita. Dizem que foram jantar num restaurante chique na capital, e ela apareceu com uma aliança nova, com uma pedra enorme. Imagina só. Dona Sônia, interrompi com a voz baixa. A senhora me dá só um minutinho? Preciso ir ao banheiro. Ela assentiu, confusa, e eu fui. Me tranquei no banheiro como quem foge de um incêndio. Me sentei no chão frio, abracei os joelhos e chorei. Chorei calada, com a toalha enfiada na boca para Manuela não ouvir. Era um choro silencioso, pesado, cheio de uma dor antiga. Não era só pelo Mauro, era pelo que ele destruiu em mim, pela mulher que eu tinha sido e que até hoje não consegui encontrar de novo por completo. Ali, naquela solidão azulejada, as palavras dele voltaram com força. Você é cansativa, monótona, amarga. Eu me perguntava se a Cláudia era mesmo tão melhor que eu, mais leve, mais divertida, mais qualquer coisa. Era inevitável. A comparação surgia sozinha, como uma erva daninha crescendo onde eu mais queria esquecer. Senti vergonha da minha vida naquele instante. Da sala com cheiro de leite, do varal improvisado na cozinha, das contas empilhadas em cima da geladeira. Pensei na minha máquina de costura, no meu ateliê simples, e desejei por um segundo sumir, de novo, como lá atrás. A diferença é que agora eu não podia mais me esconder do mundo, porque ele me chamava mamãe todos os dias. Demorei para sair do banheiro. Lavei o rosto várias vezes, tentando apagar o inchaço dos olhos. Quando voltei para a sala, Dona Sônia já tinha ido embora, deixando um bilhete na porta. Não quis incomodar, volto amanhã. Se cuida. Naquela noite, deixei Manuela brincando com um pano de retalhos e fui estender roupa no quintal. Já estava escuro, o céu tinha aquele tom roxo que anuncia a noite. Foi quando ouvi o portão da frente ranger. Era o Jair. Boa noite, Dona Dolores. Desculpa chegar assim sem avisar. O Rafael esqueceu o caderno de desenho aqui ontem. Tá ali na mesinha, pode pegar. Ele entrou devagar,
Olhou para Manuela no chão e depois para mim. Não disse nada por um momento. Só ficou ali, com aquele jeito calmo, como quem sente mais do que fala. Tá tudo bem? Ele perguntou baixinho, quase num sussurro. Eu engoli em seco, olhei para baixo e apenas balancei a cabeça. Ele sabia que não estava. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, eu tô aqui. Não precisa explicar, nem pedir licença, só chamar. Obrigada, seu Jair, mas tá tudo sob controle. Ele assentiu, respeitoso, e foi embora. Mas depois que a porta fechou, eu chorei de novo. Não era mais o mesmo choro de dor, era de alívio. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém me ofereceu apoio sem me cobrar nada em troca. Sem querer entrar, sem exigir explicações, sem me julgar. E essa gentileza me desmontou. Nos dias seguintes, eu me afundei no trabalho. Costurava de manhã, à tarde e à noite. Queria preencher os espaços vazios. Queria calar aquela voz interna que ainda me comparava com Cláudia, que ainda me perguntava o que tinha de errado comigo. Mas Manuela não deixava. Ela crescia rápido e, com a mesma rapidez, vinha fazendo perguntas cada vez mais difíceis de responder. Uma noite, depois de eu apagar a luz do quarto e me deitar, ouvi a voz dela no escuro. Mãe, por que meu pai nunca me visita? A pergunta caiu como um trovão no meio do silêncio. Fiquei deitada, imóvel, olhando para o teto. Pensei em tantas respostas, mas nenhuma parecia suficiente. Ele fez escolhas ruins, filha. E às vezes, quem faz isso se afasta de quem ama a gente de verdade. Mas ele me ama? Minha garganta travou. Sentei na cama, puxei ela para o meu colo e fiquei ali, com os braços ao redor daquele corpinho que tremia. Eu não sei, meu amor, mas eu te amo tanto que vai sobrar amor para preencher qualquer falta. Ela se aninhou no meu colo, ficou quietinha. E eu, ali, de olhos abertos no escuro, só consegui pensar que por mais que eu tentasse apagar Mauro da nossa vida, ele sempre voltava através das perguntas que Manuela fazia. E eu precisava estar pronta para cada uma delas. Mesmo que, por dentro, eu ainda não tivesse todas as respostas. O tempo tinha passado, mas havia feridas que não fechavam. Elas apenas se disfarçavam na rotina. Se escondiam atrás de costuras e cheiros de comida simples na panela. Eu tentava viver. Tentava mesmo. E por fora, talvez parecesse que eu tinha conseguido. Manuela crescia bonita, esperta, com aquele brilho nos olhos que iluminava os cantos escuros da casa. Eu atendia clientes com um sorriso no rosto, cuidava do ateliê improvisado com orgulho, ria com Dona Sônia das histórias do bairro. Mas bastou uma frase solta da vizinha da esquina para tudo reabrir de novo. Dolores, você soube? O Mauro tá com problema. Parece que o casamento dele não vai nada bem. Vi ele ontem e estava irreconhecível. Parecia um fantasma. Fingi desinteresse. Continuei dobrando o tecido nas mãos, mas meus dedos tremeram um pouco. A tal vida perfeita estava desmoronando? Como assim? Ninguém dura para sempre num palco, né? E o Mauro, ele sempre viveu de aparência. Era só questão de tempo. Dona Sônia, claro, trouxe o resto da fofoca. Disse que Cláudia foi vista saindo de um restaurante com outro homem. Que tinham dívidas acumuladas, que Mauro vendera o carro novo, que até o aluguel da loja estava atrasado. Eu ouvia tudo tentando manter a compostura. Mas por dentro, era como assistir à queda de um castelo que me esmagou quando desabou sobre mim. Dias depois, eu o vi. Foi de longe quando saí para buscar pão na padaria. Mauro estava do outro lado da rua, parado na calçada, conversando com alguém. Usava uma camiseta surrada, o cabelo estava desgrenhado, o olhar apagado. Nada naquele homem lembrava o que um dia foi o pai da minha filha. Ele me viu também. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Mas ele abaixou a cabeça e virou de costas, como se não tivesse me visto. E eu, mesmo com as pernas moles, continuei andando como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa com o peito em chamas, bati a porta com mais força do que devia, larguei as sacolas na mesa e fui direto para o quarto. Manuela estava deitada no chão da sala, desenhando. Levantou a cabeça, me olhou curiosa.
Mãe, você tá brava? Não, filha, só tô cansada. Ela voltou a desenhar em silêncio. Nos últimos dias, estava mais pensativa. Passava longos minutos com os olhos perdidos ou perguntava coisas que me deixavam sem chão. Tudo por causa daquele maldito livro da escola sobre valores familiares. Desde que o professor pediu uma redação sobre figuras importantes da vida, Manuela vinha cheia de perguntas. Por que o pai nunca vem? Por que ele não gosta de mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Meu coração doía em ouvir isso. E por mais que eu dissesse que não, que ela era perfeita, que ele é quem tinha errado, havia um buraco dentro dela que só ele poderia fechar. E eu sabia que talvez nunca fosse acontecer. Foi numa tarde chuvosa que a coisa começou a mudar de verdade. Estava costurando um vestido de noiva, um daqueles trabalhos que levavam dias para terminar. A chuva batia no telhado e Manuela desenhava perto da janela. De repente, alguém bateu no portão. Fui atender e dei de cara com o Joaquim, vizinho do fim da rua. Dolores, desculpa vir assim. É que o Mauro me procurou. Disse que queria saber como você estava. Pediu para eu te dar um recado. Que tipo de recado? Disse que queria conversar. Só isso. Não insistiu. Só pediu que eu falasse com você. Eu não soube o que dizer. A garganta travou. A última vez que aquele homem esteve perto da minha porta foi para me dizer que outra era melhor que eu. E agora queria conversar? Depois de anos? Depois de tudo? Diz para ele que não tem nada para conversar. Se ele quiser ver a filha, que arrume coragem e venha falar com ela. Mas comigo? Não. Joaquim assentiu, meio sem jeito. Foi embora na chuva, deixando um rastro de memórias molhadas para trás. Fechei a porta e me encostei nela. Respirei fundo. O cheiro de roupa molhada no varal, o som da máquina ainda ligada na sala, os rabiscos de Manuela no chão. Tudo seguiu igual, mas eu sabia que não estava. Algo tinha se mexido, algo do passado que voltou a rondar a porta de casa. E eu? Eu não sabia se estava pronta para abrir. A chuva daquela noite parecia lavar o mundo inteiro. Caía grossa, batendo nas telhas como se quisesse arrancar o passado da gente à força. Eu tinha acabado de colocar Manuela na cama. Ela dormia de lado, abraçada com um dos retalhos que virou almofada, o mesmo que usava desde bebê. Eu a cobri com cuidado, beijei sua testa e saí do quarto com o coração leve. Por um momento, achei que teria um pouco de paz naquela noite. Mas a paz, quando vem fácil demais, costuma ser presságio. Ouvi as batidas na porta por volta das 10 da noite. 3 pancadas lentas, hesitantes. O tipo de batida que não assusta, mas avisa. Na hora, senti um calafrio. O mundo pareceu parar por um segundo. Peguei o casaco pendurado atrás da cadeira e fui atender, tentando não fazer barulho para não acordar Manuela. Quando abri a porta, levei um instante para entender o que meus olhos viam. Era o Mauro. Mas não o Mauro que me deixou anos antes. Aquele homem que agora tremia debaixo da varanda não tinha mais nada do olhar altivo, do porte seguro, do ar convencido. Estava encharcado, com os cabelos grudados na testa, a barba por fazer, as roupas velhas e manchadas. E o olhar não era de quem tinha sido derrotado. Era de quem já nem sabia o que estava procurando. Dolores, a voz dele saiu rouca, quase sussurrada. Eu posso falar com você um minuto? Fiquei imóvel, segurando a maçaneta com força, como se aquilo pudesse impedir as lembranças de me invadirem. O que você quer? Ele engoliu seco. Parecia se esforçar para manter a dignidade, mas a chuva, o frio e o rosto abatido contavam outra história. Eu perdi tudo. A Cláudia me mandou embora, disse que já estava com outro, que eu era um peso. As dívidas, a loja, acabou tudo. Não tenho para onde ir, não tenho ninguém. Silêncio. Você tem a filha que deixou. Falei, sem mudar o tom da voz. Ele abaixou a cabeça, apertou os olhos com força, como se aquilo doesse mais do que a chuva batendo nas costas. Eu sei. Eu fui um idiota, um covarde. Eu não tô aqui para pedir nada. Só queria ver ela. Só isso.
Não aguento mais carregar isso sozinho. Você foi a única pessoa que me amou de verdade. E eu joguei tudo fora. Minhas mãos tremiam. E não era só pelo frio. Eu queria gritar, jogar na cara dele cada noite que dormi chorando. Cada vez que Manuela me perguntou por que o pai não vinha vê-la. Cada panela velha que me serviu de berço. Cada fralda improvisada. Cada roupa costurada no limite da dignidade. Queria falar de tudo o que ele me tirou. O sossego, a autoestima, o chão. Mas não disse nada. Fiquei ali, parada, tentando entender o que aquele homem ainda queria de mim. Ela tá dormindo, foi o que consegui dizer. Ele assentiu, molhado até os ossos, com os olhos marejados. Eu posso voltar amanhã? Eu queria ver ela, falar com ela. Não sei o que dizer, mas eu preciso tentar. Eu respirei fundo. A casa inteira parecia segurar a respiração comigo. Não sou eu que decido isso. Se ela quiser ver você, vai ver. Mas isso não muda nada entre nós, entendeu? Eu entendi, eu juro. Eu só quero ver a minha filha. Vai embora, Mauro. Amanhã a gente vê isso. Vai se abrigar. Toma um banho. Se arruma. Não vem aqui desse jeito. Ele hesitou. Os olhos ainda procuravam alguma migalha de acolhimento no meu rosto. Mas não encontrou. Não havia mais. Só sobrou o que eu mesma costurei com dor, suor e orgulho. E isso era meu. Ele virou de costas, caminhando devagar pela rua alagada. A chuva ainda caía, e o som dos passos dele se perdeu entre os pingos. Fechei a porta e encostei as costas nela. Senti as lágrimas escorrerem, silenciosas. Porque por mais forte que a gente seja, tem dores que latejam quando a gente menos espera. Naquela noite, fiquei sentada na beirada da cama de Manuela, observando ela dormir. Cada respiração dela parecia um lembrete do que eu precisava proteger. E eu sabia, ali, olhando aquele rostinho tranquilo, que permitir Mauro entrar de novo na nossa vida era arriscar tudo o que construímos com tanto esforço. Mas talvez ela precisasse olhar nos olhos dele, saber quem era, encarar o pai ausente com a força que, sem saber, ela já carregava. Não por ele, mas por ela mesma. E eu, como mãe, teria que deixar, mas só até onde não machucasse de novo. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, como se a chuva da noite anterior tivesse levado embora qualquer chance de redenção. Manuela acordou cedo, como sempre fazia aos domingos. Ela adorava os domingos, porque era o dia em que ficávamos juntas o tempo todo. Sem costura, sem escola, sem pressa. Só nós duas, fazendo bolo, desenhando, brincando de esconder objetos pela casa. Mas aquele não seria um domingo qualquer. Eu preparei o café com as mãos frias. Sabia que Mauro viria. E sabia também que, de algum jeito, eu ia precisar proteger a minha filha sem levantar muros que ela mesma precisaria decidir se queria atravessar. Mãe, posso usar seu caderno hoje? Perguntou ela, de boca cheia, passando geleia no pão. Pode sim, filha. Mas lembra que você prometeu terminar aquele desenho da flor, né? Ela riu, limpando o canto da boca com o dorso da mão. E foi nesse instante, tão comum, tão simples, que as batidas vieram à porta. 3 toques, iguais aos da noite anterior. Meu coração parou por um segundo. Caminhei até a porta devagar, com as mãos suando. Quando abri, Mauro estava lá. Vestido com roupas secas dessa vez, o rosto mais limpo, mas o olhar, o mesmo de alguém que já perdeu tudo. Bom dia, Dolores. Ela está acordada? Assenti com um movimento quase imperceptível. Está tomando café. Ele engoliu em seco. Posso entrar? Dei passagem sem dizer nada. E segui até a sala, onde Manuela desenhava sentada no tapete. Quando ela ouviu os passos, virou-se curiosa e olhou diretamente para ele. Ficou alguns segundos em silêncio, observando aquele homem parado na porta. Quem é ele, mãe? A pergunta veio como uma faca afiada. Respirei fundo. Esse é o Mauro, filha. Seu pai. Ela continuou olhando, sem mudar a expressão.
Depois, como se tivesse escutado outra coisa, respondeu com uma calma que me desconcertou. Ah, silêncio. Mauro deu um passo à frente tentando sorrir. Oi, Manuela. Você tá tão grande, tão linda. Ela apenas assentiu com a cabeça, educadamente, como quem escuta um estranho no portão. Posso sentar aqui com você? Ela olhou para mim, e eu, com o coração na garganta, apenas balancei a cabeça em aprovação. Mauro se abaixou devagar, sentando no tapete ao lado dela. Tentou olhar os desenhos. Você desenha bem, hein? Essa aqui é uma árvore? É uma mulher, respondeu sem levantar os olhos. Desculpa, é que eu não entendi de primeira. Mais silêncio. Um constrangimento que parecia apertar as paredes da sala. Posso te fazer uma pergunta? Manuela disse de repente, olhando para ele. Claro. Por que você nunca veio me ver antes? Ele empalideceu. A boca se abriu, mas nenhuma resposta saiu de imediato. Eu fiz muita besteira, filha. Fui fraco, me afastei. Eu não sabia como voltar. Eu achava que você ia me odiar. Eu não te odeio, só não te conheço. A frase dela veio limpa, sincera, como só uma criança consegue dizer. Mauro abaixou a cabeça, levou a mão ao rosto, parecia ter sido esbofeteado com palavras. Eu assistia a tudo de pé, com o peito dividido entre orgulho e tristeza. Orgulho da maturidade dela, da clareza com que enxergava a situação, mas uma tristeza enorme por ela ter tido que crescer tão cedo, sem o abraço que merecia. Você quer ficar aqui comigo? Ele arriscou, num fio de voz. Manuela pegou o lápis de novo, sem olhar para ele. Eu gosto de ficar com a minha mãe e com o Jair. Eles sempre estiveram aqui. Naquele momento, como que chamado pelo destino, o portão rangeu. Jair entrou com um sorriso tímido e uma sacolinha na mão. Dolores, bom dia. Trouxe uma coisinha para Manuela. Ela me contou que estava acabando os lápis de cor. Ele viu Mauro sentado no chão e parou, surpreso. Mas não disse nada. Apenas entregou a sacolinha para mim e acenou discretamente. Oi, Jair, Manuela disse animada, correndo até ele. Aqui, ó, um caderno novo e uns lápis, para você desenhar mais ainda. Ela pulou de alegria, abriu a sacola ali mesmo e começou a espalhar tudo pelo tapete. Obrigada, eu vou desenhar você com o chapéu que usa quando mexe no jardim. Ele sorriu, olhando com carinho. Quero ver esse desenho, hein? Mauro assistia à cena em silêncio. Os olhos marejados, a expressão entre espanto e dor. Ele é seu pai? Perguntou quase num sussurro quando ela se afastou. Ele é meu amigo. E da minha mãe também. A resposta de Manuela foi definitiva. Aquele homem que um dia disse que eu era cansativa e amarga, agora estava sentado num canto da sala, vendo sua filha sorrir para outro. E eu, observando tudo, entendi que a vida não se vinga. Ela apenas mostra, no tempo certo, o que de fato importa. Quando Jair foi embora, Mauro permaneceu sentado, em silêncio. Até que, com um suspiro pesado, se virou para mim. Dolores, eu não tenho para onde ir. Só por uns dias. Só até eu arrumar alguma coisa. Eu não quero atrapalhar. Só preciso de um lugar para dormir. Meu coração apertou. Cada parte de mim gritava para dizer não. Mas ali, entre as sombras do que fomos e a luz do que construí com tanto custo, eu soube que aquela decisão não era sobre ele. Era sobre mim. Sobre o que eu podia suportar. E sobre o que minha filha precisava ver. Você pode ficar. No sofá, só por uns dias, e por ela. Ele assentiu, calado, como quem não esperava a resposta. E eu virei de costas, sentindo que um novo teste estava só começando. Mauro passou aquela primeira noite no sofá, coberto com uma manta velha e um travesseiro que eu mesma deixei ali, sem dizer nada. Manuela foi dormir sem fazer mais perguntas. E eu, depois de conferir se todas as janelas estavam trancadas, sentei no escuro da cozinha com uma xícara de chá entre as mãos e um turbilhão no peito. Por que eu estava fazendo aquilo? A pergunta não saía da minha cabeça. Era por piedade?
Por algum resto de sentimento que sobreviveu ao abandono? Não, não era isso. Ou se era, vinha misturado com algo muito maior. Era por mim, para poder olhar para trás, enfim, com o peito limpo, para dizer para mim mesma que eu não devia mais nada àquele passado, nem rancor, nem esperança. Mas mesmo sabendo disso, a batalha dentro de mim era real. Eu me sentia numa corda bamba, entre a compaixão e o limite. Porque bastava um vacilo, uma palavra errada, um olhar nostálgico, uma lembrança do tempo em que ele me fazia rir. E tudo que eu reconstruí poderia se partir de novo. Na manhã seguinte, ele ainda dormia quando fui para a cozinha preparar o café da manhã da Manuela. Liguei a cafeteira, bati o leite, passei manteiga no pão. O cheiro de tudo me levou por um segundo a tantos outros cafés da manhã em que fiz tudo isso para ele. Mas agora era diferente. Não havia amor ali, só memória. Mauro acordou com o barulho da xícara batendo no pires. Se levantou devagar, com o corpo curvado de quem já não tinha mais orgulho. Passou as mãos nos cabelos, olhou em volta como se tentasse reconhecer o lugar. Obrigado por me deixar ficar, disse com a voz rouca. Foi só por ela, respondi, sem olhar diretamente. Ele se sentou na ponta do sofá, esfregando as mãos. Estava desconcertado. Parecia mais velho do que era. Havia marcas no rosto que não estavam lá quando me deixou. Você sempre foi melhor do que eu merecia. Eu não fiz isso por você, Mauro. Eu sei. Por um tempo, só se ouviu o barulho do café pingando e o ponteiro do relógio na parede. Até que ele falou de novo. Eu pensei que tinha feito a escolha certa. A Cláudia, ela era tudo aquilo que eu achava que queria. Mas depois que a novidade passou, sobrou um vazio. E quando esse vazio virou rotina, eu percebi o que perdi. E o que você acha que perdeu? Ele demorou para responder. Olhou para mim com uma expressão que misturava vergonha e nostalgia. A paz, o carinho, a casa com cheiro de café. Você, a Manuela. Eu achava que era pouco, mas era tudo. Suspirei. Não por ele, por mim. Você destruiu tudo o que eu era. Me fez sentir invisível, dispensável. Me trocou como se eu fosse uma roupa velha. E agora aparece, com o rosto caído, querendo o quê? Que eu te abrace? Que a gente finja que nada aconteceu? Não, eu não espero nada. Só precisava dizer que me arrependo. O arrependimento é seu, Mauro. Mas o estrago é meu que carrego. Ele baixou a cabeça. E nesse instante, entendi algo importante. Ele nunca seria capaz de entender a dimensão do que fez. Podia se arrepender, sim. Podia se desculpar. Mas jamais entenderia o que é ser deixada grávida, sozinha, ouvindo que outra era melhor que você. Jamais entenderia a dor de ver sua filha perguntar, ano após ano, por que o pai nunca aparecia. Essa dor era só minha. E ninguém podia me tirar. Mas agora, eu já conseguia segurá-la com menos peso. Terminei de lavar a louça e disse com a voz firme: Você pode ficar mais essa noite, mas amanhã vai embora. E eu não quero mais visitas surpresa, nem tentativas de aproximação forçada. Manuela é quem vai decidir se quer você por perto ou não. E eu não quero você na minha vida. Nem como amigo, nem como lembrança boa. Ele assentiu, sem discutir. Eu entendo, juro que entendo. Naquela noite fui dormir leve. Pela primeira vez em anos me senti no controle. Tinha enfrentado o maior dos meus fantasmas e não desmoronei. Acordei cedo no dia seguinte e deixei o café pronto antes mesmo de Mauro levantar. Manuela observava tudo com aquele olhar silencioso de quem percebe mais do que fala. Ele vai embora, mãe? Vai, meu amor, vai sim. Ela balançou a cabeça como quem já esperava. Mauro saiu da minha casa sem fazer alarde. Apenas agradeceu. Pegou a sacola com as poucas roupas que trazia e seguiu pela rua sem olhar para trás. Começou a garoar no instante em que ele passou pelo portão. E eu, da janela, observei o homem que um dia destruiu minha vida caminhar pela rua, sozinho, molhado, encolhido.
Pela primeira vez, vi ele como ele realmente era. Um homem pequeno, perdido dentro das próprias escolhas. E ao vê-lo sumindo entre as gotas de chuva, senti que algo em mim se libertava. Eu não o odiava mais. Não precisava, porque ele já estava recebendo a maior punição que alguém pode ter: a solidão merecida. A casa parecia mais leve. O ar dentro dela circulava diferente. Era como se, com a saída definitiva de Mauro, o ambiente respirasse junto comigo. Até o relógio da parede parecia bater num ritmo mais calmo. Manuela voltava da escola com as bochechas coradas, os cadernos cheios de desenhos e um brilho nos olhos que iluminava tudo. Eu olhava para ela e pensava: a gente venceu. Talvez não de forma espetacular, mas vencemos. Meu ateliê começou a tomar forma de verdade. Não era mais apenas uma mesa na sala. Com o tempo, fui organizando tudo com mais cuidado. Comprei uma prateleira usada de uma senhora da rua de baixo, onde conseguia empilhar os tecidos por cor. Costurei eu mesma uma cortina florida, separando o cantinho da costura do restante da casa, e até uma placa nova pendurei na entrada: Costura da Dolores. Cada ponto, uma história. As clientes aumentaram. Dona Sônia seguia trazendo mais fofoca que encomenda, mas era um amor. Ela entrava com aquele jeitão dela, comentando da vizinhança, elogiando Manuela, me oferecendo bolinho de chuva e conselhos que variavam entre sábios e absurdos. Você devia aceitar aquele homem, Dolores, disse ela um dia, se referindo ao Jair. Tá na cara que ele gosta de você. E homem que respeita silêncio de mulher é ouro. Tem um monte aí que fala mais do que costura velha em ventilador. Eu ria, porque no fundo ela tinha razão. Jair nunca forçou nada. Sempre respeitou meu tempo, minha dor, minha resistência. Mas estava ali, em todos os aniversários da Manuela, em cada feira da escola, em cada emergência com lâmpada queimada ou telhado pingando. E o mais bonito era ver a amizade que ele tinha com minha filha. Ela se sentia segura com ele, e isso valia mais do que qualquer declaração de amor. Ele vinha aos poucos. Um domingo sim, outro não, trazia mudas novas para o jardim da frente. Às vezes, consertava algo sem nem pedir, como quem apenas contribui com o que sabe fazer de melhor. Eu oferecia café, bolo, e ficávamos ali na varanda, vendo as crianças brincarem. Rafael, o filho dele, agora adolescente, seguia muito amigo de Manuela. E eu olhava os dois com carinho. Era bonito ver como a amizade deles cresceu sem atropelos, sem pressa, com respeito e companheirismo. Neuza, por sua vez, continuava sendo a rocha de sempre. Mas algo nela amoleceu com o tempo. Talvez tenha sido a convivência diária com Manuela, ou as conversas mais frequentes entre nós. Aos poucos, a gente foi deixando de lado as picuinhas do passado e passou a rir das lembranças difíceis. Às vezes, ela aparecia sem avisar, trazia pão fresco e sentava-se comigo na cozinha. Te conheço desde pequena, Dolores. Nunca imaginei que você ia dar conta de tanta coisa. Nem eu, Neuza, nem eu. Ela pegava minha mão, apertava com força e não precisava dizer mais nada. Era o jeito dela de dizer: eu me orgulho de você. Certo dia, Manuela chegou da escola mais animada do que de costume. Deixou a mochila cair na sala e correu até a cozinha, onde eu terminava de costurar uma barra de cortina. Mãe, fui escolhida para ler uma redação na escola. Vai ser para toda a turma, com os pais assistindo e tudo. É um projeto chamado Meu Herói. É mesmo, filha? Que maravilha! E você já sabe sobre quem vai escrever? Ela me olhou com aquele jeitinho dela, meio tímido, meio sapeca. Depois sorriu. Já sei, sim. E quem é o seu herói? Ela não respondeu. Só me abraçou bem forte pela cintura e disse: surpresa. Fiquei parada por um instante, segurando aquele abraço como se fosse o presente mais valioso do mundo. E talvez fosse mesmo. Porque eu sabia que, qualquer que fosse a resposta dela, eu já tinha vencido. Porque tinha criado uma filha cheia de amor, de coragem, de consciência. Naquela noite, sentei sozinha na varanda com uma xícara de chá. Jair passou, acenou com a cabeça e perguntou:
Tudo bem por aí? Tudo, melhor do que eu podia imaginar. Ele sorriu, se aproximou devagar e sentou no degrau ao meu lado. Ficamos ali, sem pressa. O silêncio entre nós era confortável. E naquela pausa tranquila, entre um gole e outro, eu senti que pela primeira vez em muitos anos, meu coração não estava em guerra. A paz, enfim, tinha se instalado. Não como algo que caiu do céu, mas como algo construído dia após dia, ponto por ponto, retalho por retalho. E agora era só esperar o dia da apresentação da redação da Manuela. O coração já se apertava só de imaginar o que viria. Mas dessa vez era um aperto bom, daqueles que a gente sente quando sabe que viveu o suficiente para ser lembrada com amor. O dia da apresentação chegou como uma festa silenciosa dentro de mim. Levantei mais cedo do que de costume. Preparei o café com todo cuidado. Arrumei o cabelo, passei um batonzinho claro, coisa rara, e vesti o vestido azul que eu mesma tinha ajustado uns anos atrás, guardado no fundo do armário para ocasiões especiais. Manuela também estava animada. Colocou o uniforme com pressa, prendeu os cachinhos num rabo de cavalo alto e me olhou com aquele brilho nos olhos que sempre me desarmava. Vai sentar na primeira fileira, né, mãe? Eu vou sentar onde você me enxergar bem, minha flor. A escola estava decorada com cartazes coloridos, desenhos das crianças e um painel enorme escrito "Quem é seu herói?". Pais e mães chegavam aos poucos, conversando baixo, ajeitando as cadeiras. Eu me sentei no fundo da sala, num canto discreto. Meu coração batia forte, como se fosse eu quem fosse subir lá na frente. Jair apareceu pouco depois. Usava uma camisa clara, bem passada e um sorriso tímido no rosto. "Posso sentar com você?" "Claro que pode", respondi, puxando a cadeira ao lado. A professora deu as boas-vindas, fez algumas piadas para descontrair as crianças e explicou como funcionaria. Cada aluno leria sua redação em voz alta, na ordem da lista. Manuela era uma das últimas. E enquanto os outros alunos falavam de bombeiros, irmãos mais velhos, jogadores de futebol, eu me encolhia mais um pouco na cadeira, tentando disfarçar a ansiedade. Então, finalmente, chamaram o nome dela. Manuela Ferreira Lima. Ela se levantou, andou até a frente da sala com passos firmes, segurando o papel com as duas mãos. Parou diante da turma, olhou para todos, mas quando me achou lá no fundo, sorriu com os olhos e começou a ler. "Meu herói é minha mãe, não porque ela voa ou levanta carros pesados, mas porque ela me levantou. Sempre, mesmo quando ela mesma estava no chão. Quando eu era pequena, ela fazia mágica com um pedaço de pão e um copo de leite. Ela transformava tristeza em história. Costurava amor em cada costura, em cada roupa que ela fazia. E mesmo quando ninguém acreditava nela, ela continuava. Por mim." Meus olhos encheram d'água já nas primeiras frases. Apertei o lenço entre os dedos, tentando conter o choro. Jair colocou a mão levemente sobre o meu ombro. E eu só conseguia olhar para minha filha, ali, em pé, falando com tanta clareza, com tanta verdade, que era como se todo o meu passado estivesse sendo traduzido em palavras. Minha mãe me ensinou que a gente pode cair, mas precisa levantar. Que a gente pode ser fraca às vezes, mas não pode desistir. Ela nunca me escondeu a dor, mas me ensinou a não ter vergonha dela. E é por isso que quando a professora perguntou quem era o meu herói, eu não pensei duas vezes. Ela fez uma pausa. Olhou para mim, com os olhos brilhando e disse: "É ela, porque ela me salvou. E porque me ensinou a salvar a mim mesma." Não houve aplausos imediatos, só um silêncio profundo. Aquele silêncio que acontece quando o coração de todo mundo aperta ao mesmo tempo. E depois, os aplausos vieram. Fortes, espontâneos, emocionados. Eu chorei. Chorei como não chorava fazia tempo. Um choro diferente. Um choro de alívio, de gratidão. Porque tudo aquilo que eu carreguei, tudo o que suportei, todas as noites mal dormidas, todos os momentos em que pensei em desistir, naquele instante, se justificaram.
Minha filha me via. Ela enxergava tudo e ela reconhecia. Depois da apresentação, ainda com os olhos úmidos, abracei Manuela com tanta força que pensei que fosse quebrá-la. Você é minha maior conquista, sussurrei no ouvido dela. Ela riu. E você é a minha. Voltamos para casa caminhando devagar. Jair veio conosco. No caminho não falou muito, mas quando chegamos ao portão, ele se virou para mim e disse: Você sabe, né, que ela é assim, por sua causa. Eu sorri. Ela é assim porque é melhor do que eu. Mas se eu tive um dedinho nisso, já valeu a vida inteira. Jair hesitou por um instante, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Mas apenas me olhou de um jeito calmo. Um jeito de quem entende, de quem espera, de quem respeita. E naquele olhar, eu entendi que o amor, quando é de verdade, não precisa invadir. Ele fica ali, por perto, esperando a gente abrir a porta com vontade. E talvez, só talvez, eu estivesse pronta para isso também. Naquela noite, enquanto Manuela dormia abraçada ao caderno onde escreveu a redação, eu sentei na varanda com uma xícara de chá nas mãos e o coração finalmente tranquilo. Pensei em tudo o que vivi. Fui abandonada grávida, humilhada, deixada para trás. Me vi sozinha, sem chão, sem planos. Mas também fui reconstruída, me reinventei. Dei passos pequenos com pés cansados, mas fui em frente. E hoje, aos 70 anos, posso dizer com firmeza: eu fui feliz. Não porque tive uma vida fácil, mas porque tive a chance de recomeçar. Porque tive uma filha que me olhou como herói. Porque encontrei sem pressa um amor calmo e possível. E porque costurei com as próprias mãos o final da minha história. E ele ficou bonito, do jeitinho que eu merecia. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixa seu like, compartilha com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança, juntos.